primeiros capítulos, vimos parte da carreira acadêmica de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, seus primeiros carros na Moplast e na Mocart, até ele criar a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada em São Paulo, a inauguração da Gurgel Motores, a nova fábrica em Rio Claro, as evoluções de seus carros até o início dos anos 80, inclusive com alguns modelos elétricos inéditos no Brasil, e os testes com a primeira versão com motor a álcool. Em 1980, João Gurgel inaugurou sua unidade de negócios em São Paulo, a Gurgel Trade Center, como uma importante ampliação de sua estrutura na Avenida dos Bandeirantes, com um escritório executivo, um centro técnico de apoio ao revendedor e um showroom. Retornando à nossa história, como resultado de uma pesquisa feita no Salão do Automóvel de 1981 com o GTA, o Gran Turismo Articulado, João Gurgel criou o Gurgel Chef, que teve a construção de seus protótipos a partir do início de seu desenvolvimento em 1981. O nome foi dado por Maria Cristina Gurgel, sua filha, quando Gurgel chegou em casa com o que seria o primeiro carro de passeio da Gurgel, e questionaram de quem era aquele diferente carro, e então ela respondeu que era o carro do chefe. Ele tinha carroceria 3 volumes, com 3,12 metros de comprimento, 1,72 de largura, 1,30 de altura, entre eixos de 1,80, capacidade para 3 passageiros, e o para-brisa utilizava a mesma peça que era utilizado na vigia traseira. Vinha com o motor 1600 do Volkswagen Brasília, refrigerado a ar com carburação simples, com 48 cavalos a gasolina ou com carburação dupla e 56 cavalos a álcool e câmbio de 4 marchas do Volkswagen 1300. Ele tinha desenho inspirado nos Mercedes-Benz e vinha com painel de instrumentos com velocímetro, contagiros, marcador de pressão de óleo, vacuômetro e marcador de combustível. E tinha vidros elétricos, rádio toca-fitas, piso acarpetado e tinha também como opcional bancos em couro. Tinha também rodas de aro 13 polegadas e a carroceria era em plastil com garantia contra corrosão de 100 mil quilômetros. Vinha com suspensão do Volkswagen Brasília, sendo a dianteira independente com barras de torção e barra estabilizadora, e a suspensão traseira era também independente com eixos articulados, molas helicoidais, braços tensores longitudinais, amortecedores hidráulicos e cintas limitadoras. Tinha freios hidráulicos com duplo circuito com discos dianteiros e tambores traseiros. Em 1984, a Gurgel abriu seu capital em busca de recursos para expansão. Em seguida, surgiu a Gurgeltec, Tecnologia de Veículos S.A., subsidiária da marca voltada para o desenvolvimento e pesquisa de novos modelos, bem como para o licenciamento e exportação da tecnologia Gurgel. Em 1985, o Gurgel Chef recebeu alterações, como nova grade dianteira, os para-choques ganharam proteção de borracha e filetes vermelhos adornavam a carroceria. Internamente, tinha opção de banco inteiriço. No Salão do Automóvel de 1985, foi apresentado o protótipo Gurgel Itaipu E250, modelo experimental movido a baterias tetrapolar. Em 1985, a Gurgel lançou o Gurgel Carajás, um modelo utilitário com foco em espaço e conforto com valentia. Foi chamado por João Gurgel como modelo Social Country e buscava um lugar no mercado dos utilitários de luxo, sucesso no mercado na época. Tinha as versões TL, com teto de lona, TR, de teto rígido, e MM militar, sendo que apenas o TR foi comercializado. Tinha carroceria em plastil, com linhas retas e visual agressivo, reforçado pela frente e teto pintados em preto fosco, além de faixas decorativas às laterais e steps sob o capô. Tinha 4,11 metros de comprimento, 1,70 de largura e 1,77 de altura,
e vinha com painel simples com marcador de combustível, velocímetro e relógio de temperatura de água. Por dentro, vinha com uma posição de dirigir elevada, parecida com das picapes grandes da época, e o banco dianteiro do passageiro vinha sob trilhos para facilitar o acesso. Oferecia espaço abastado para os ocupantes, tinha bancos dianteiros com encosto alto, com regulagem de altura para o motorista, bancos traseiros basculantes para aumentar o compartimento de carga, assoalho acarpetado, volante espumado, forro duplo do teto com 5 difusores de ar, sendo 2 na frente e 3 atrás, clarabóia no teto e tampa do porta-malas dividida ao meio para facilitar o acesso. O porta-malas tinha capacidade de 480 a 1.650 litros, conforme a composição dos bancos. Vinha com adesivos na carroceria escrito 4WIS, como em outros modelos, que significa Four Wheels Independent Suspension, ou seja, suspensão independente nas 4 rodas. O Gurgel Carajás foi o primeiro Gurgel com motor dianteiro e motor refrigerado a água, e também o primeiro Gurgel movido a diesel. Na mecânica, tinha a opção do motor AP 1.8 do Volkswagen Santana de 1.781 cm3, sendo um movido a gasolina, com 85 cavalos ABNT e 14,6 kgfm de torque ABNT, e outro movido a álcool, com 92 cavalos ABNT e 15,3 kgfm de torque ABNT, ambos alimentados por carburador de corpo duplo e fluxo descendente, e um motor diesel com bomba injetora rotativa e injeção 1.6 de 1.588 cm3, que equipava os Volkswagen Passat para exportação e tinha 50 cavalos ABNT e 9,7 kgfm de torque ABNT, e tinha a caixa de câmbio dos Volkswagen a ar. O câmbio era mais reduzido que os modelos Volkswagen, com a primeira marcha com relação de 3,8 para 1, a segunda com 2,06 para 1, a terceira com 1,32 para 1, a quarta com 0,88 para 1 e a ré com 3,88 para 1. E o diferencial tinha relação de 5,143 para 1. Um item interessante no Gurgel Carajás, além do sistema Seletraction de travamento individual das rodas traseiras, ele tinha também um sistema chamado de TTS, o Torque Tube System, equipamento patenteado pela Gurgel, que era um arranjo mecânico que posicionava o motor na dianteira e o câmbio diferencial na traseira, onde o eixo cardan ficava envolto em uma caixa de aço, apoiado por mancais de rolamentos presos em buchas elásticas de poliuretano, proporcionando melhor distribuição de peso e tração e ganho de espaço interno. A caixa de câmbio e o diferencial eram presos no chassi Plastil e passava a potência para as rodas através de semi-eixos oscilantes, além das juntas homocinéticas. Ele foi o único veículo nacional a ter essa disposição mecânica. O monobloco mantinha a garantia de 100 mil quilômetros contra a corrosão. Na versão diesel, havia um filtro de ar tipo ciclone, para utilização severa do veículo em regiões sujeitas a pó fino. O Gurgel Carajás vinha com suspensão dianteira independente com barras de torção, amortecedores hidráulicos telescópicos, batentes progressivos e barra estabilizadora. A suspensão traseira era independente, com amortecedores telescópicos e semi-eixos biarticulados. Tinha freio a disco dianteiro e traseiro a tambor e tinha altura livre do solo de 28 centímetros.
1985 também, o Gurgel X12 sofreu algumas alterações. O modelo recebeu grade dianteira com o novo desenho, pintada na cor do veículo, novos para-choques, novas lanternas traseiras vindas do Volkswagen Gol, novo painel e novo volante. A suspensão traseira recebeu novo sistema de terminais e novas borrachas de sustentação das molas. A versão luxo recebeu maior atenção no acabamento interno, principalmente no sistema de ventilação forçada e nos bancos com revestimento em tecido, que passaram a ter encosto alto e ficaram mais largos. Na mecânica, ele vinha com ignição eletrônica e diferencial com nova relação final de 3,875:1, no lugar do antigo 4,125:1, o que garantia um carro mais confortável e econômico. O motor continuava com opção de movidos a gasolina e a álcool. Ainda em 1985, João Gurgel apresentou à FINEP, financiadora de estudos e projetos, o projeto do Sena, Carro Econômico Nacional, o antigo Tião, que falamos no nosso primeiro capítulo, resgatando sua proposta de carro 100% nacional. Através do FINEP, recebeu do Ministério da Ciência e Tecnologia um financiamento para o desenvolvimento e fabricação dos protótipos e da cabeça de série para a produção de 2.000 unidades por ano. Ao governo federal foi apresentado um pleito de reserva de mercado por 10 anos para carros com cilindrada inferior a 650 cm3. Também foi solicitado a diversos governadores de estado a cessão de terrenos onde pudessem ser instaladas linhas de montagem, pois ele tinha estratégia de realizar a pré-montagem dos conjuntos em uma unidade fabril no Nordeste e concluir a montagem em linhas de fabricação descentralizadas nas várias regiões do país em empresas de propriedade local. Para ambos os pleitos, entretanto, não houve resposta positiva. Então começou a execução do projeto do novo Gurgel 265-280, com a proposta de oferecer um produto que não competisse com os produtos das multinacionais existentes. A proposta era de um veículo sem supérfluos, econômico, resistente, com custo baixo de manutenção e barato. Seriam 4 modelos, um de passageiro, um furgão, um conversível e um de carga. A fim de garantir o sigilo na fase de projeto, a Gurgel trabalhou com 2 frentes, sendo uma na fábrica e uma na chácara de João Gurgel, onde estava sendo desenvolvido o motor de 800 cm3, que seria o futuro motor do modelo 280. João Gurgel assinou uma carta de intenções com a Citroën para utilizar a tecnologia de seu motor de 2 cilindros, o que foi negado mais tarde pela empresa, que considerou que a instabilidade econômica inviabilizaria os investimentos da Citroën no Brasil nesse caso, pois para construí-lo aqui precisaria realizar altos investimentos, o que fez João Gurgel desenvolver internamente o motor através da Gurgeltec, criada em 15 de maio de 1985, com o propósito de desenvolver as tecnologias necessárias para os projetos da Gurgel Motores. Na época, houve pressão por parte das multinacionais, com quem João Gurgel precisou conversar para garantir seu lugar ao sol. Com o projeto aprovado, a fábrica iniciou mais um período de expansão. As etapas de pesquisa e desenvolvimento dos componentes mecânicos e estruturais foram aceleradas. A fábrica adaptou-se para o início da produção em série, com o motor sendo usinado e montado internamente, e seu monobloco estava em fase final de projeto. A fábrica cresceu em mais de 5.000 metros quadrados e ganhou mais 300 funcionários. Os primeiros protótipos se chamaram Gurgel 280M. Em 1986, a Gurgel obteve seu recorde de produção, com 2.156 unidades fabricadas, com um crescimento de 57,29% em relação ao ano anterior. O primeiro motor do Gurgel 280M foi testado em julho de 1987. Durante o ano de 1987,
vários protótipos foram submetidos a testes de engenharia experimental, inclusive em parceria com a imprensa especializada. Enquanto isso, o CGU, Centro Geral de Usinagem, onde seriam fabricados os itens do motor, estava sendo construído. No departamento de estilo, 4 projetistas, dentre eles Vitor Psirani, chefiados pelo ex-publicitário e ex-Ford José Roberto Teobaldo, desenharam as carrocerias dos modelos da família 280. A assessoria do piloto Ayrton Senna tomou conhecimento do nome Senna, que seria utilizado pela Gurgel, e mesmo tendo uma grafia diferente da grafia do sobrenome do piloto, entrou com uma ação judicial para a troca de nome para evitar a apropriação fonética, a fim de associar o carro ao piloto. Então, o nome foi alterado para Gurgel BR-800, sendo o significado de BR Brasil e 800 a capacidade cúbica do motor. Em 1986, surgiram as versões LE e Plus do X12, com pequenas alterações, como um adesivo lateral. No restante da linha, em 1987, o Gurgel Carajás recebeu algumas alterações. As versões passaram a ser LE, a mais simples, e VIP, a mais completa. As novidades eram carroceria pintada em cor única, opção de pintura metálica, tampa do porta-malas inteiriça, novos revestimentos dos bancos e a versão VIP tinha rodas cromadas. Foram fornecidos carros para frotas públicas e passou a ser oferecida a carroceria de 4 portas, inicialmente frota pública e depois para o consumidor comum. Em 1989, foi feita uma das últimas alterações no Gurgel X12, que recebeu o complemento Tocantins no seu nome, estado brasileiro criado em 1988 na região norte. O Gurgel X12 Tocantins recebeu nova grade dianteira com o logo Gurgel, faróis dianteiros quadrados e uma aparência mais arredondada. Ele aumentou suas medidas, passando a ter 3,48 metros de comprimento e 1,66 de largura. A capota foi alongada em 20 centímetros, a largura das colunas diminuíram, as portas ficaram maiores e todas as medidas dos vidros aumentaram. A tampa do motor foi remodelada, recebendo novas entradas de ar, e o estepe passou a ser fixado em uma estrutura metálica na traseira. O painel de instrumentos recebeu novo arranjo de mostradores, a suspensão dianteira recebeu barra estabilizadora, a traseira recebeu novas molas, e o sistema de escape foi alterado para garantir um menor nível de ruído interno. Em 1990, foram produzidos os últimos Gurgel Carajás, com leves alterações como nova grade dianteira, novas maçanetas, bancos com novos revestimentos, portas com dobradiças internas, cobertura parcial do estepe e exclusivamente utilizavam o motor 1.8 a gasolina. Com foco na produção do carro popular da Gurgel, o X12 passou a ser feito apenas sob encomenda. Em 1992, ele teve a grade dianteira alterada e o porta-luvas passou a ter tampa. Em 1995, seu último ano de produção, ele recebeu suas alterações finais, como novos revestimentos nos bancos, nova grade dianteira, e passou a utilizar o motor do Fusca Itamar 1600 com dupla carburação,
sem catalisador, que gerava 58 cavalos quando abastecido com álcool. No desfile de 7 de setembro de 1987, o então presidente José Sarney e o povo brasileiro conheciam o BR-800, desfilando entre outros modelos Gurgel e tanques. Em dezembro de 1987, outra novidade. Começava a funcionar o primeiro motor de 2 cilindros contrapostos com 650 cm3 desenvolvido pela Gurgeltec. Com isso, a Gurgel atingira um patamar diferenciado de empresa nacional. O professor de João Gurgel na faculdade uma vez disse a ele: automóvel no Brasil não se fabrica, automóvel compra-se. Ele desafiou seu professor, ganhou o primeiro round, mas depois foi derrotado. O que veremos no nosso próximo e último capítulo. Aqui finaliza o 3º capítulo da história da Gurgel. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com o último e mais polêmico capítulo dessa história. Até lá!